Boa noite! Estamos juntos mais uma vez para dar início ao nosso culto evangelístico e estamos tratando aí do livro de Daniel. Mas antes, vamos começar cantando com o hino 204 do nosso Inário Adventista, Maravilhosa Graça. Essa é a maravilhosa graça que alcançou o coração de todos nós. Aproveitemos dessa graça do Senhor. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos que venhas estar conosco nesse culto evangelístico em nome de Jesus. Amém. Aos domingos nós temos o nosso momento especial, as dicas de saúde. São dicas importantes, para o bem-estar. Muitas vezes estamos enfermos, porque não sabemos cuidar da nossa saúde. Então vamos
é assistir mais um vídeo, né, hoje sobre a ventilação dos ambientes. O mesmo ar que nos fornece oxigênio diariamente também carrega poluentes que podem causar irritações e doenças graves. Com algumas medidas, você pode melhorar a qualidade do ar que circula pela sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Abra as janelas da sua casa ou escritório diariamente para que o ar circule e se renove. Em dias frios, mantenha pelo menos uma fresta da janela aberta. Afinal, é nesse período que as doenças respiratórias mais se propagam. Mantenha plantas próximas aos ambientes em que você frequenta. As plantas têm o poder de captar partículas que ficam suspensas no ar. Também vale ter plantas dentro de casa. Evite correntes de ar no ambiente em que você dorme. Durante a noite, mantenha uma outra janela aberta e a porta do quarto entreaberta, para que o ar circule pelo seu quarto. Quem usa aparelhos condicionadores de ar deve ficar atento à limpeza de filtros e regulagem da umidade do ar. Se você passa parte do seu tempo em ambientes com ar condicionado, tome cuidado com o choque térmico ao sair desses ambientes. Também tome muita água para evitar o ressecamento das vias aéreas. Na primavera e no inverno, quando o clima fica mais seco, redobre a atenção com a umidade do ar. Use aparelhos umidificadores de ar e recorra à velha técnica de deixar baldes ou bacias com água ou toalhas molhadas nos ambientes. Tome muita água nesse período. Evite doenças respiratórias, aumentando a sua imunidade também. Evite alimentos condimentados, açucarados e industrializados. Consuma bastante frutas e vegetais. Alimente-se com produtos naturais. Beba bastante água. Durma bem. Exercite seu corpo. Respire profundamente. Tome banho de sol e cultive relacionamentos saudáveis. É muito importante nós mantermos os ambientes internos, como a nossa casa ou o escritório, o ambiente de trabalho, bastante ventilados, tanto durante o dia como durante a noite. Embora se fale muito sobre a poluição do ar, existe também uma grande quantidade de poluentes dentro dos ambientes fechados, como, por exemplo, poluentes que vêm de aerossóis, de sprays que são passados, de produtos de limpeza, do gás de cozinha ou de tintas que tem nos ambientes internos, que também poluem bastante o ambiente. Por esse motivo, é muito importante que haja ventilação e renovação do ar nos ambientes fechados. Quantas dicas aí importantes, né, para que nós possamos ter realmente uma qualidade de vida melhor, né? Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, ao darmos início à nossa interpretação do livro de Daniel, que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Estamos então estudando o livro de Daniel, suas profecias, estamos ainda na parte histórica, né? Hoje nós vamos a Daniel capítulo 4 e a parte final deste livro, né? Ou melhor, desse capítulo. Então eu quero convidar a você que tome aí a sua Bíblia, né? É interessante que você tenha aí uma caneta, uma régua, né? Para ir sublinhando, escrevendo as partes importantes, né? Que nós vamos mencionando aqui. Então, Daniel capítulo 4, agora a partir do verso 19. Na semana passada nós vimos então Nabucodonosor, e esse livro foi, ou melhor, esse capítulo, né, foi escrito por ele mesmo, né, por Nabucodonosor. Então, nós vamos agora a partir do verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Interessante esse por algum tempo. Aí no aramaico é essa
a expressão Shahá, né? Esse Shahá, ele quer dizer então que esse por algum tempo pode ser por um longo tempo ou por um breve tempo. Mas essa expressão é importante para mostrar de que Daniel ele ficou atônito, como disse a Bíblia, e ele precisou de um tempo para poder ver como ele falaria para o rei, né, palavras duras mesmo. Né? Aquele sonho era um sonho que, na realidade, ia ser uma coisa muito dura para Nabucodonosor. Então, como é que ele iria falar? Então, para esses momentos, né, a gente precisa de algum tempo, né? Nós muitas vezes temos uma notícia para dar para alguém e a gente sabe que essa notícia, né, não vai ser tão boa para essa pessoa. Muitas vezes, quem sabe, vai até magoar essa pessoa, mas a gente precisa dizer, então a gente precisa de um tempo para ver como é que nós vamos falar. E aqui essa expressão, então, Shahal, ela é importante porque Davi também, né? Aliás, Davi não, Daniel. Daniel teve esse tempo, né? Que nós não sabemos se foi um longo tempo ou então um breve tempo, mas ele teve que ter esse tempo para poder ver com que palavras ele usaria para falar a verdade para Nabucodonosor. Então lhes falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbes o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Verso 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem, verso 21, era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu. Então, Nabucodonosor havia sonhado com aquela grande árvore, a árvore essa que alcançava o céu, que os pássaros vinham fazer seus ninhos, que os animais vinham e ficavam à sua sombra, que as pessoas estavam, né, aproveitando-se dessa árvore. E ele diz, então, esta árvore aí és tu. Né? Isso está no verso 22. Que cresceste e viesse a ser forte. Interessante, amados irmãos, que a cidade de Babilônia é uma cidade muito, mas muito antiga. Lá no tempo, né, de Gênesis. Mas ela não era uma cidade assim, né, destacada. Ela se destacou, né, a partir de Nabopolassar, né, que era o pai de Nabucodonosor. Mas o destaque maior a nível mundial foi no tempo de Nabucodonosor. Né? Ele tornou aquela cidade uma cidade célebre, maravilhosa, mais importante da época. Né? Então, foi como uma árvore que cresceu, né, como diz aqui, e a tua grandeza chegou, né, e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, Davi, ele exalta o crescimento daquela cidade, né? Que não era uma cidade importante na época, mas quando Nabucodonosor começou a reinar, ele a tornou uma cidade, né? Vamos dizer, menosprezada, tornou agora numa cidade maravilhosa, magnífica, que todas as pessoas queriam conhecer, respeitada. Verso 23, né? Quanto ao que viu o rei,
um vigilante. Lembra, na semana passada nós falamos sobre esse vigilante, né? Que é o Deus vigilante. Né? Um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e a destruí, mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Lembra? Na semana passada nós falamos sobre esse tempo, que é Idã, né? E esse Idã, então, refere-se a um ano literal. Né? Então, 7 Idãs, 7 tempos. Né? E esta árvore, ela seria cortada, né? E a pessoa, então, estaria no campo, molhada como um animal, né? E a sua comida, a sua porção, seria como os animais no campo. Veja que mensagem dura que Daniel tinha que passar ao monarca. Por isso que ele pediu um tempo, né? Por isso que ele ficou analisando como é que eu vou falar para Nabucodonosor essa mensagem. Como eu disse, né, muitas vezes nós temos algo que precisamos dizer a alguém e a gente sabe que aquilo é importante, aquilo será, por mais doloroso que seja, mas será importante para o crescimento dessa pessoa. Mas como nós muitas vezes respeitamos essa pessoa a qual nós vamos falar, a gente precisa desse tempo. Por isso ele precisou desse tempo para ver como falaria com Nabucodonosor. Como é que ele ia falar isso? Ele ia se tornar, né, um animal pastando como um boi por 7 anos. Como é que ele ia fazer isso? E veja que quem estava dando esta ordem era o Deus vigilante. Como diz aqui, né, a palavra de Deus no capítulo 4, verso 23. Então era algo realmente muito, muito pesado, mas que precisava ser falado. E então, verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo. Aí ele coloca agora Deus como o autor deste decreto. Quem está dizendo isto é o Altíssimo. É o Deus dos deuses. É o Deus a quem eu sirvo. Esse é que deu esse decreto. Então, essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu Senhor. E aí no verso 25, ele começa a explicar como é que isso vai acontecer. Será expulso de entre os homens, né? E a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Veja, Daniel está dizendo para Nabucodonosor, olha, você vai ficar, né, insano e você vai ser expulso aí do teu trono e você vai para o campo, você vai comer como um boi, o teu corpo vai ser molhado como um orvalho, como molhado o corpo de um boi, de uma vaca, de um animal que está no campo. Você vai pastar como um boi e você vai ficar 7 anos nessa situação até que você reconheça que você não é nada,
que o que você tem, que o que você conquistou, veio de Deus. Ah, amados, aqui há uma lição também para nós. Muitas vezes nós pedimos a Deus prosperidade material. E isso não é pecado, né? Você querer ter a sua casa própria, né? Ter um carro melhor para não dar tanta oficina e tal, isso não é pecado, né? Isso é uma bênção. Você pede a Deus. Mas quando você recebe isso, ou eu, muitas vezes a nossa tendência é pensar que foi através do nosso suor, do nosso trabalho, que conquistamos essas bênçãos. E muitas vezes nos esquecemos de Deus. Nabucodonosor se esqueceu de Deus. E ele tinha visto tantas maravilhas, né? Ele viu maravilhas como a interpretação do seu sonho lá de Daniel capítulo 2. Ele viu a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha ardente. Então, ele presenciava diariamente, através do bom testemunho de Daniel e seus companheiros, né, o Deus a quem ele servia. E ao invés de ele entregar o seu coração a Jesus, ele achava-se, né, o dono de tudo, e tudo aquilo que ele tinha era pela sua sabedoria, pela sua força. Agora Daniel estava sendo duro com ele, né? Verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então ele disse, olha, você vai ser cortada a árvore, mas vai ficar ali um toco, né, uma cepa. É porque você vai retornar ao reinado. Mas isso vai acontecer só depois que você realmente, né, colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. E aí, nos diz no verso 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe em termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel agora, sabendo, né, que há um Deus misericordioso e que o seu amor é imenso. E quando ele coloca ali, né, uma profecia, e geralmente naquela época condicional, dizendo, se você voltar a tua vida para mim, isso não vai acontecer. Então, por favor, Nabucodonosor, dizia Daniel, olha, veja bem como é que está a tua vida com Deus. Se entregue a Ele, para que isso não aconteça. Mas infelizmente, né? Entrou num ouvido, saiu no outro, né? A soberba, o orgulho vão ser coisas que vão tirar pessoas do céu. Nós vamos ter ex-assassinos no céu, ex-ladrões, ex-adúlteros, mas não teremos lá pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, porque o orgulho tirou Lúcifer do céu. O orgulho também vai tirar muitas pessoas do céu. E Nabucodonosor, naquele instante, ao invés de mostrar ou demonstrar, né, arrependimento, ele continuou, né, com a sua soberba. Verso 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Verso 29. Ao cabo de 12 meses, um ano depois desse encontro de Daniel com Nabucodonosor, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso, notem,
poder e para a glória da minha majestade? Ele estava se enchendo de orgulho próprio. Ele olhava aquela linda cidade de Babilônia e ele então batia no peito e falava, olha essa cidade que eu construí com o meu poder, com a minha palavra, né? Eu sou o melhor. Verso 31. Falava ainda o rei. Olha que interessante. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Aí no verso 31, verso 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, por ti mesmo, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E então nos diz aí no verso 33. Que triste, né? Ele teve ali um ano, né, para se arrepender e assim por diante. Mas não aproveitou essa oportunidade. Sabe, muitas vezes nós temos tido oportunidades em cima de oportunidades para voltar a nossa vida a Deus. Porque conhecemos a sua palavra, né? Nós um dia já estivemos assentados nos bancos da igreja, mas muitas vezes hoje nos encontramos afastados do Senhor. E oportunidades são dadas atrás de oportunidades, e nós não as aproveitamos. Por favor, nesta noite, se você se encontra ou nessa situação, ouça a voz do Senhor e volte. Volte, porque ainda há tempo de se reconciliar com Deus. Porque senão, olha o que aconteceu com Nabucodonosor, né? No verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele não mais cortava, o cabelo, a barba, as unhas. Ficou louco. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei o quê? Levantei os olhos. 7 anos se passaram. E agora ele levanta os seus olhos ao céu e reconhece que ele não é nada. Ele reconheceu, depois de 7 anos, que ele era apenas um pó, era um grão de areia diante do Altíssimo. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhes possa deter a mão, nem lhes dizer: que fazes? Verso 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Lembra que a cepa ficou, o toco ficou. Justamente Deus dizendo: quando você reconhecer que eu sou Deus, então eu vou te retornar o reino para você. A promessa de Deus era essa. Quando Deus promete, ele cumpre. E ele estava cumprindo agora. Então, verso 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, verso 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço
e glorifico. Olha o que agora o nosso amigo Nabucodonosor estava fazendo, né? Veja que coisa maravilhosa, né? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ah, amados, Nabucodonosor reconheceu de que ele não era nada. O que ele tinha era bênção que adivinha do Altíssimo. Creio eu, queridos, que essa experiência amarga que Nabucodonosor teve que passar converteu o seu coração para sempre. Ele vai ser um dos moradores do céu quando Jesus voltar a esta terra e nos ressuscitar e nos levar para o céu. Ele vai ser um dos ressuscitados e vai estar lá no reino celestial. Mas ele teve que passar por isso para que ele pudesse reconhecer o Altíssimo, como seu rei. Portanto, nesta noite, mais uma vez, eu quero falar ao teu coração para que jamais orgulho e soberba subam ao teu coração, mas que em todos os momentos você reconheça a Deus como o doador da tua vida, como dono das coisas que você tem, para que um dia, quando Ele voltar, nós possamos nos encontrar aptos para ir morar com Ele. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. E quero já te convidar a semana que vem estarmos juntos. Vamos orar então nesse instante? Bom Deus, bom Pai, que história fantástica essa que acabamos de estudar na Tua Palavra. Uma história de alguém que, por causa do seu orgulho, sua soberba, por 7 anos esteve comendo no pasto como um boi, mas recobrada a sua mente e considerando a Deus como dono de todas as coisas, ele então pôde voltar ao seu reino e dignificar o nome do nosso Deus. Que nenhum de nós, ó Deus, tenhamos este problema, mas que sejamos humildes o suficiente para entendermos que é em Deus que nós vamos ser pessoas realmente felizes. Dá-nos agora, ó Deus, uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, nós tivemos então a oportunidade, de estudar aí em 2 partes, o capítulo 4 de Daniel. Semana que vem eu quero te convidar para que você possa então estar conosco, para irmos ao capítulo 5 do livro de Daniel. É mais uma história maravilhosa e eu quero já te fazer esse convite, se Deus nos permitir que isso aconteça. Até lá, que Deus te dê uma noite de sono reparador e uma feliz semana em Jesus.